Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 6. A capital do Reino de Deus está somente nos céus. É preciso enfatizar isto. Muita gente não tem de forma bem clara isto na sua mente, não. Muitos têm as coisas de Deus como um objetivo terreno, ou apenas tomando o céu como um futuro, uma esperança futura. Então muitos estão vivendo de esperanças. Muitos estão vivendo somente em função da esperança futura. E aqui na terra, deixa acontecer tudo do jeito que está indo. Deixam Satanás fazer o que quiser aqui na terra, porque eles estão apenas preocupados em garantir a salvação eterna futura. Esta é a teologia de grande parte dos crentes de nossos dias. Mas eu quero dizer que isso não é teologia de Deus nem aqui, nem em lugar nenhum. A realidade é que esta gente está totalmente enganada. Não entendem a Bíblia, não compreendem a palavra de Deus e, por conseguinte, não foram libertos de sua maneira de pensar. Estão seguindo não a Deus, estão seguindo uma religião. Estas pessoas que assim pensam, que vivem de qualquer maneira apenas limitando as suas ações ruins, estão no caminho religioso. Este é exatamente o caminho religioso. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo aqui na terra, e no mais, mantendo uma esperança futura. Meus irmãos, esta não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é totalmente diferente. A nossa capital está nos céus, porém ela existe agora. Deus quer que reinemos com Ele já. E Deus não nos deixou religião, Ele deixou vida, Ele deixou o Filho, Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixou o exemplo. E Ele quer que tenhamos vida. Ele não quer que tenhamos religião, Ele quer que tenhamos vida. Vamos falar sobre isto. A capital do reino dos céus está somente nos céus. Nós, povo de Deus, não temos aqui na terra nenhuma sede além da sede que está nos céus. O reino de Deus só tem uma sede. Para isso, Deus deixou bem claro na Bíblia a situação que Ele queria com relação a culto que lhe fosse prestado em Israel. E aquilo era um tipo para nos orientar, era um símbolo para a nossa orientação espiritual nos dias de hoje. Para que você se lembre, nós já citamos este texto, Apocalipse 21, versículo 2, eu queria rememorá-lo com você. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nova Jerusalém que desce do céu. Ela, portanto, está no céu. Ela um dia vai descer. Ainda não desceu. Ela agora está no céu, mas já existe. E ela não é uma cidade morta, esperando os seus habitantes futuros, como muita gente pensa, não. Ela é uma cidade viva, é uma capital, portanto, cheia de atividades, cheia de ações espirituais que têm influência no mundo de hoje. É preciso que se coloque os pingos nos respectivos is da revelação de Deus. Quando Deus mostra alguma coisa para nós, Ele tem seus propósitos. Em Hebreus 11, versículo 16, nós lemos: os servos de Deus do passado aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isto, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade. Jesus está preparando a morada para nós naquela cidade. Então é uma cidade onde Deus atua, Jesus, o Filho, atua, os anjos de Deus estão atuando. É uma cidade que está sendo preparada, já existe e tem muita atividade. Lá o Senhor tem muitas atividades que dizem respeito a nós aqui na terra. Esta Jerusalém hoje já é a nossa capital do povo de Deus. E devemos entender isto. De lá emanam ordens que devemos cumprir, emanam orientações, emanam princípios de vida para nós. Nós devemos
viver na luz desta nova Jerusalém. Sim, por esta luz, que é a própria luz de Deus, nós agora somos guiados para reinar com Jesus, para viver uma vida nova, e não para ir à igreja e frequentar atos religiosos, para viver uma nova vida, não para frequentar igrejas e praticar atos religiosos. Viver uma nova vida é totalmente diferente de frequentar igreja. Em Josué 22, vamos lembrar agora um pouquinho dos primórdios ou da tipologia bíblica. Tudo que é dito na Bíblia com respeito a Israel no Antigo Testamento tem sua aplicação para nós hoje. O Antigo Testamento é válido, deve, porém, ser bem entendido. Em Josué 22, versículo 18, nós lemos lá: para que hoje abandoneis o Senhor, uma exortação. Se hoje vos rebelais contra Deus, amanhã o Senhor se irará contra toda a congregação de Israel. Veja bem, era um pedaço de Israel, uma tribo que estava tendo uma atitude suspeita aos olhos dos outros. E para não quebrar a unidade daquele povo, aquela tribo suspeita de atos divisionistas, foi chamada às falas, foi chamada a uma explicação e inicialmente foi exortada: se hoje vos rebelais contra Deus, amanhã ele se irará contra todos nós. No versículo 19, a continuação da exortação: não vos rebeleis, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor, que está em um lugar escolhido por Deus, e este lugar foi posteriormente Jerusalém. Veja que a exortação é completa: não estejais dividindo o povo de Deus, não vos rebeleis, edificando um outro altar qualquer, em qualquer outro lugar que não seja o lugar que Deus escolher. Isto para nós já deveria ser suficiente para caracterizar o que Deus quer nos mostrar. Deus não admitia outra Jerusalém, ele escolheu uma Jerusalém, tão somente uma. Não havia várias igrejas, vários templos em Israel. Havia um lugar apenas onde Deus aceitou que fosse construído o seu templo, Jerusalém. Aquele era o único lugar escolhido por Deus. E nós devemos entender hoje que Deus tem um templo só. Deus tem uma capital apenas. Deus tem uma sede, e esta sede está nos céus, a Nova Jerusalém. Ele não aceita outra sede aqui na terra. Mas esta revelação foi-se embora. O povo falhou, fracassou. Os nossos irmãos do passado se venderam e formaram uma religião totalmente humana. E esta religião começou a ter sede em Antioquia, em Constantinopla, em Jerusalém e em Roma. E começaram a brigar estas sedes, até que a sede de Roma prevaleceu e gerou o que aí está, que todos nós conhecemos. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor não tem sede aqui na terra, tem uma só capital que está nos céus. Nenhuma outra sede, nem em Roma, nem em Seul, na Coreia, nem nos Estados Unidos, nem em Goiânia, nem em qualquer outro lugar. Abaixo esse espírito de Babel, de Babilônia. Querer fazer sede aqui na terra é espírito de Babilônia, de engrandecimento denominacional. Alguém faz uma denominação, essa denominação cresce e querem ter glória para esta denominação e fazem uma grande sede. É exatamente o espírito de Babel. Gênesis 11, versículo 4, relata bem mesmo este espírito de Babel. Quando aqueles antigos cidadãos se reuniram lá na planície de Sinear, na Babilônia, para construir uma torre, eles planejavam que esta torre chegasse até aos céus. E a finalidade era: façamos um nome para nós, exaltemos o nosso nome. Este era o objetivo, exatamente o de religiões, de denominações, de líderes religiosos hoje, que querem engrandecer a sua denominação para exaltar o seu próprio nome. Isto é condenado na Bíblia, é criticado pelo próprio Deus, o fato de homens líderes construírem monumentos, mausoléus e monumentos faraônicos aqui na terra, as sedes, entre aspas, das igrejas, que não são igrejas, são apenas tijolos e pedras. Enfim, eles constroem isto para que o seu nome seja exaltado. Este espírito é o espírito de Babel, e
Não há a menor dúvida sobre o que Deus pensa a respeito deste assunto. Ele vem mais cedo ou mais tarde e vai punir e vai derribar todo este império. Isto aconteceu com todos os grandes monumentos que homens fizeram, com exceção da Babilônia. Isto ainda não aconteceu com a Babilônia que todos nós conhecemos, que tem sua sede lá em Roma, mas isto vai acontecer. Deus tem uma destruição muito especial reservada para a Babilônia. Está lá no livro de Apocalipse, vocês podem ler. Vai chegar o dia em que em um dia só, apenas em um dia, em poucas horas, Babilônia toda será destruída, ou seja, aquela grande meretriz Roma, a cidade será destruída pelo próprio Deus. No mais, todas as outras já foram julgadas, quer homens grandes ou pequenos, quer dessa ou daquela denominação, que levantem monumentos, que levantem sedes suntuosas, a ira de Deus há de se voltar contra eles. Mas por que isto, meus irmãos? Por uma razão muito simples, que a obra de Deus é essencialmente espiritual. Se você tem Bíblia aí, acompanhe comigo, lá em Efésios 4, versículos de 3 a 6. Você pode ler comigo e conferir. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, veja, unidade, um corpo, um Espírito, como fostes chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Unidade, Deus nos chamou à unidade, não a divisões. Deus não quer ninguém fazendo sede, Deus não quer ninguém construindo a sua própria obra. E eu digo, aquele líder que constrói a sua própria obra está desconhecendo a verdadeira obra de Deus. A obra de Deus está em nossos corações e não em tijolo, pedra, mármore e outros materiais mais modernos. A verdade é que a obra de Deus não consiste nessas coisas materiais. Então, essa ideia de tirar dinheiro do povo de Deus para construir grandes sedes é a própria ideia romana. Foi por esta ideia que um papa construiu a Basílica de São Pedro, talvez dos grandes monumentos da terra, onde se consumiu sangue de muita gente e muito dinheiro que custou vidas a muita gente para construir um monumento à Babilônia, a Satanás. Não pode haver este mesmo espírito. A obra de Deus é essencialmente espiritual. Deus quer vidas sendo edificadas, entrelaçadas com vidas. Nós somos a verdadeira igreja, o povo de Deus, nós. Em Gálatas 5, 19 e 20 está lá a relação das obras da carne. E entre essas obras nós encontramos dissensões e facções. Quem quer construir a sua obra não conhece a obra de Deus, que é de abençoar todo o seu povo, tornar todo o seu povo em uma unidade, a unidade da fé. Por esta unidade Jesus orou. Então, nada de engrandecer pedaço da igreja. A igreja toda é que deve ser exaltada. O nome do Senhor deve ser engrandecido. A religião verdadeira, meus irmãos, é espiritual. Está lá, Tiago 1:27. É ajudar, socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é construir templos, não é ajuntar tesouros na terra, não é fazer coisas materiais, edificar sedes aqui na terra. Mas é espiritual, vidas, dar a vida por outras vidas. A obra de missões é assim. E em 1 Coríntios 3, 16 e 17 nós encontramos, dito que o santuário de Deus sois vós e é sagrado. Quem destruir o santuário de Deus está pecando contra o próprio Deus. Cuidado você para não estar trabalhando, meu irmão, para edificação de mármore, de pedra, de monumentos aqui na terra. Nós temos uma capital apenas que está lá no céu. E aqui na terra, nós pessoalmente, tão somente pessoalmente, somos a igreja do Senhor por quem ele morreu.